Fußball em Porto Novo. Seguimos em busca do resgate da história do futebol no antigo Porto Novo, composto pelos municípios de Itapiranga, São João do Oeste e Tunápolis. Hoje estamos aqui em linha Laranjeira, onde tem mais um clube tradicional de Itapiranga, o Esporte Clube Flamengo. Uma das mais jovens equipes aqui do município, fundada em 1989 e que tem uma história curiosa, mas muito bonita. Fundada em 89, jogou o primeiro campeonato na terceira divisão na época e foi campeão da terceira divisão. Em 90 foi campeão da segunda divisão e chegando a ser o terceiro colocado no ano de 91 na primeira divisão do campeonato de Itapiranga, conseguindo o título em 1995. Então, uma história muito bonita e que vai ser contada hoje. Tudo começa com um primeiro passo: fundar a primeira cervejaria artesanal do extremo oeste catarinense. Uma fábrica de cerveja que leva consigo a tradição dos colonizadores germânicos. Cerveja, chopp e presentes. Tudo isso faz da Lasberg a cervejaria mais premiada do oeste catarinense. Proporcionar a cada consumidor uma experiência única quando degusta uma Lasberg. Lasberg. Cerveja com história. Sou Matheus Wiggers, morador de Linha Laranjeira há 62 anos, 84 anos de idade, e fui convidado para fazer um anúncio, assim, um relato dos primeiros moradores da comunidade, que foram os seguintes: Alfredo Vogt, Leopoldo Vogt e Augusto Vogt, com suas famílias. Estes vieram em 1929, em data desconhecida. Vieram de canoa, descendo pelas águas do rio Uruguai, até chegar à barra do rio Macaco Branco. E entrando nele, encontraram-se com a barra do riacho Laranjeira. Saindo das canoas, subiram o barranco. Ali encontraram uma laranjeira, o que deu origem ao nome da nova terra em que pisavam, e fixavam ali suas residências. 3 anos mais tarde, vieram os imigrantes, quer dizer, os romenos, alemães, em 1932, no mês de outubro. Estes vieram de Porto Feliz, Mundaí, até Porto Novo, Itapiranga, de lancha, e permaneceram na casa do imigrante em Itapiranga durante 6 meses, tempo este que trabalharam para abrir uma estrada até a localidade de Linha Laranjeira. E esta estrada, feita à base de serviço braçal, com pá e picareta, a ela deram o nome de Medastraße, que quer dizer estrada de metro, pois não podia ter menos de 1 metro de largura. Estas famílias foram Gaspar Weber, Lucas Paul, José Sen, Simon Sen, Maximiliano Sen e Anton Wingenbach. No primeiro Natal que aqui moravam, as famílias romenas se reuniram
fizeram um almoço em conjunto à base de milho verde cozido e juntos cantavam hinos natalinos e louvor e agradecimento a Deus pela vida. Primeira missa, provavelmente lida aqui na comunidade, foi rezada em 1956, na residência da família de Jacob Franzen, provavelmente pelo padre Edwino Brem. Aqui eu digo primeira, porque em 57 já tinha escola, e era costume, quando numa comunidade tinha uma sede escolar, a missa seria lá. E essa foi fundada então em 57. Acontecimentos marcantes. Em 1957, a primeira escola, denominada Escola Mista Municipal Posto Agropecuário, que teve início em 1957, e o primeiro professor foi Pedro Oswaldo Welter. E esta funcionou na outra margem do rio Macaco Branco, numa casa que pertencia ao posto agropecuário. A primeira diretoria da escola foram as seguintes pessoas: presidente Guilherme Kurtz, secretário Pedro Welter, tesoureiro Jacob Franzen. Além da diretoria, estiveram presentes na primeira reunião da escola Afonso Schneiders, Afonso Haas, Martim Weber, Rodolfo Fernandes, João Maria Fernandes, Walter Bus, Guilherme Bildermann, Jerônimo Soares, Alfredo de Oliveira, Anton Sen, Serafim Klein, Miguel Fad e Augusto Simon. Ainda em 1957, nesta localidade, aconteceu a queda de um avião, o qual, por falta de combustível, forçou a aterrissagem numa lavoura, aqui de nossa localidade. Esse avião era da Argentina, tinha feito uma viagem para algum lugar e, vendo que não tinha mais combustível para sobrevoar toda a mata da Argentina, teve que aterrissar aqui. Mas aconteceu e depois ele foi embora. Em 1958, foi instalado o primeiro telefone. Juntamente, um pequeno comércio, uma bodega, que a gente chamava na época, e um moinho colonial. Outra curiosidade foi, numa manhã, quando os pedreiros que estavam construindo os pilares da ponte viram boiando nas águas do rio Macaco Branco um corpo humano sem vida, do sexo masculino. E não foi possível saber quem era, nem de onde veio, e não houve procura pelo morto. Foi considerado indigente e o corpo foi enterrado nas proximidades da ponte ora em construção. No dia 8 de dezembro de 1962, os moradores de Linha Laranjeira se reuniram e fundaram a sociedade denominada Sociedade Recreativa, Cultural e Beneficente Santa Terezinha de Linha Laranjeira. E para ter um espaço para suas atividades de lazer e promoções, a sociedade comprou um prédio que servia de armazém localizado ao lado do moinho. E esta construção foi totalmente destruída pela grande enchente de 1965. O primeiro esporte dessa sociedade foi tiro ao alvo, com uma arma de fogo Flobé, e eram premiados os melhores atiradores. Este esporte era praticado sempre nos primeiros domingos do mês, na parte da tarde. Após a enchente ter destruído a sede da sociedade, construiu-se na área de lazer ao ar livre uma improvisada e rústica cancha de bolão, com uma única prancha,
a qual causou muitas diversões a seus associados e demais moradores. Mais tarde ocorreu, então, a fundação oficial da comunidade, porque antes nós pertencíamos à comunidade da Matriz, de Itapiranga. E em 1980, no dia 18 de agosto de 1980, foi oficializada a fundação da comunidade de Linha Laranjeira, denominada Comunidade Santa Teresinha do Menino Jesus. No dia 9 de outubro de 1983, foi lançada a pedra fundamental para a construção da nova capela. E esta durou 5 anos e pouco a construção. Ela teve sua inauguração, a festa de inauguração, no dia 28 de fevereiro de 1988. Atualmente, nossa comunidade conta com uma população em torno de 110 famílias moradores, de diversos credos e também culturas. Sou Teresinha Klein, eu nasci, me criei, casei, fiz 25 anos de casadas e agora, sábado passado, as bodas de ouro, tudo na comunidade aqui da Laranjeira. E também, nos anos 80, daí as mulheres também fizeram parte da sociedade, porque tinha um bolão e as mulheres gostavam de jogar bolão. Então, para jogar bolão, elas deviam ser sócias. Então, tinha várias mulheres que associaram, tiveram seus jogos de prêmios, e era tudo bem legal. E nos anos 90, por ali, daí elas ganharam oportunidade para entrarem na diretoria da sociedade. E depois, daí começou o futebol, e todas as mulheres, eu acho que mais torcedoras do que as mulheres, não tinha. Todo mundo deixava tudo para trás aos domingos e ia junto com o futebol. Era legal, era bonito, era lindo demais. E assim, daí foi se construindo, e depois, né, daí foi destruída a sociedade lá em cima que tinha bolão, foi construída essa aqui, da qual era a tesoureira quando foi construída essa parte ali, tesoureira da sociedade. E daí depois a gente mais se afastou, porque não tinha mais bolão, daí não tinha mais jogos para as mulheres, e daí era só mais o futebol. Só com futebol e futebol, porque isso já vem de antigamente dos pais. Porque quando eles começaram a comunidade, logo criaram o futebol do Tamandaré. Esse era o primeiro time, meu pai, minha mãe, todo mundo sempre torcendo e fazia parte da diretoria do Tamandaré. Depois daí também, que jogavam bola, se casaram, foram morar em outras comunidades, daí não tinha mais. Mais tarde, novamente começou o futebol, o Botafogo. Lá nós estávamos de novo. Daí foi um tempo, também esse sumiu. Ninguém mais queria jogar porque não tinha mais. Daí veio a Madeireira Vigars. Tá? Outro futebol da Madeireira Vigars. Depois a Madeireira foi lá para o Mato Grosso, de novo sem futebol. Daí, nos anos de 89, daí começamos com o Flamengo. E até hoje estamos positivo, enquanto podendo, vamos lá e vamos torcer, vamos trazer os prêmios. Porque se tiver jogo, eu não preciso comer nem dormir, só assistir e fazer torcida. Essa é a parte principal que eu gosto. Uma coisa linda também, todos os meus filhos, eles eram pequenos, mas pegava e se mandava se tinha futebol. Até hoje é assim. Se tem um jogo por ali, se dá para ir, a gente está lá, fazendo parte e torcendo e trazendo troféus e divertimento e tudo, né? Tudo mais. Isso faz parte da nossa vida e isso deixa a cabeça da gente mais em dia. Tá, o meu nome é Mário José Bus, atualmente eu sou vice-presidente dessa associação, né? E estou há alguns anos envolvido na diretoria, né?
Então, o que eu quero falar do seguinte? Principalmente da constituição dessa sociedade. Como o senhor Mateus falou, que era denominada como Sociedade Recreativa, Cultural e Beneficente Santa Teresinha de Linha Laranjeira. E essa foi constituída em 8 de 12 de 1962. E conforme a ata da Constituição, ela foi precedida a primeira reunião pelo senhor Wilibaldo Stilp. E como o senhor Mateus já falou também, que aconteceu no armazém do seu Inácio Welter, ao lado do moinho, né? E ali houve, então, a primeira eleição de diretoria, que teria validade por 1 ano. O primeiro presidente foi o senhor Inácio Welter, vice Augusto Simon, secretário Walter Bus, vice-secretário o senhor Antônio Simão Sen, tesoureiro o senhor Anton Sen e vice Norberto Klein. E o conselho fiscal efetivo ficou com Hugo Heck, Antônio Silvestre Friedrich, Martin Weber, e os suplentes eram Lothar Klein, João Sen e Benno Simon. O primeiro rei da sociedade no tiro a alvo foi o seu Helmut Fad, isso em janeiro de 1963. Na ata, número 19, consta que foi aprovado a compra de um terreno do senhor Hugo Verlan a 60 mil cruzeiros na época. E no mesmo ato, o senhor presidente, o senhor Wilibaldo Stilp, doou mais um terreno. E ainda ofertou um outro pelo valor de 30 mil cruzeiros. E a Assembleia, então, aprovou e aplaudiu essa proposta para adquirir esse outro terreno. E em setembro de 64, foi declarado como sócio benfeitor o senhor Wilibaldo Stilp, que deu a doação do terreno e era uma pessoa muito ativa dentro dessa sociedade, principalmente do início. Isto conforme consta na ata número 20, de 16 de 9 de 1964. O senhor Mateus também falou da enchente que aconteceu em julho de 65, que esse destruiu, que era a sede da sociedade. Dizer que situava-se na entrada da linha Beleza, ao lado do antigo moinho. E falou também do primeiro esporte, tiro a alvo, e em seguida do bolão na cancha dentro da antiga área, hoje área de lazer. E conforme a ata número 130, se falou em construir uma nova sede social. E na assembleia seguinte, se pediu quem poderia doar madeira para essa construção. Vários associados se prontificaram. E também, na ata número 36, ficou apontado que cada sócio deve trabalhar 10 dias para a edificação dessa nova sociedade. E essa sede antiga que foi construída foi inaugurada em 6 de novembro de 1966. Com o leilão das chaves, Santa Missa rezada pelo padre Vitor Goetz, ao meio-dia, churrasco dos presentes e principalmente os associados, e à noite um grande baile conforme a ata número 43. E como depois tinha a sede social, foi feito o chamado de quem queria doar mesinhas. Então, na primeira assembleia, 15 associados se prontificaram em doar mesinhas. E essas foram confeccionadas pelo associado seu Aldo Camaroli, isto conforme a ata de 4 de dezembro de 1966. E como a Terezinha também já falou, que nos anos 85, as mulheres também poderiam fazer parte da sociedade, hoje associação. E conforme o grupo de jovens, que antigamente era coordenado por Alice Welter e Mário Bus, foi pedido para eles, para que nós não vamos fundar um clube de futebol aqui na comunidade? E como eu era aquele tempo já presidente da sociedade, levei para a Assembleia, e a Assembleia deu o seu parecer favorável para trabalhar nesse sentido. Aí, primeiramente, então, foi constatado com o presidente da comunidade para ver se poderia usar aquela área
que está aqui ao nosso fundo, que era a área da Mitra Diocesana de Chapecó, se nós poderíamos fazer o campo ali, porque já foi olhado que tinha as dimensões, aí se conversou. O presidente da comunidade era o senhor Léo Praz. Ele foi conversar com o pároco naquela vez e conversaram com o bispo, e o bispo respondeu: se é para o bem da juventude de Laranjeira, está cedido. Aquele tempo, tudo no papo, nada no papel. E em seguida, em 1º de 588, como nós poderíamos trabalhar para criar o campo, foi constituída uma comissão pró-campo. E essa comissão era formada pelos senhores Tarcísio Friedrich, Mário Bus, Márcio Vigers, Ivo Verlan, Otávio Mesch e Zeno Verlan. E por que se deu o nome da equipe, que também foi decidido em assembleia, conforme ata número 197, de 5 de 6 de 1988. Foram vários nomes lançados, entre eles Flamengo da Mandaré, União, Avaí e Cantareira. Então foi para votação secreta, e no escriturinho secreto ficou Flamengo com 31 votos, da Mandaré com 7 votos, União com 2 votos, Avaí com 3 votos e Cantareira com 2 votos. E a comissão teve encontros posteriores com a equipe do América e Palmeiras, porque todos os nossos jogadores, nossos jovens, jogaram nos times das comunidades aqui do América ou do Palmeiras, aí da linha Baú, para liberar os atletas para que nós podíamos entrar no campeonato municipal, isso em 88. Mas foi marcado, então, junto com o CMD, para um entendimento de liberação das fichas, porque eles tinham vínculo naquele tempo com o clube, mas não era possível os dois clubes só liberar os jogadores nossos para o ano seguinte. Por isso, a nossa fundação do campo e de participar em campeonato municipal ocorreu em 1989. E conforme a ata número 209 de 2 de 7 de 89, consta que o treinador seria escolhido pela comissão e pelos jogadores. E foi escolhido o seu Tarcísio Friedrich para esse cargo. Um outro fator importante que eu quero até destacar, em 2018, a nossa associação conseguiu colocar a garota do esporte, senhorita Michele Cristina Soares, né? Em 2009, as sociedades todas viraram associação. E também um fato marcante, que em 2014, a nossa sede, campo e sede da associação, foi invadida por uma enchente que ficou da altura das traves, chegando a uma altura de 14 metros, né? Então isso deu muito transtorno para nós. Meu nome é Otávio Mesch, morador e sócio aqui de Laranjeira, associado do Esporte Clube do Flamengo. E ela funcionava lá embaixo na Barra, como muitos estão sabendo. Eu participei dela bem na fundação, não participei, mas logo depois da fundação eu me associei lá, recebi o convite do presidente, o Wilibaldo Still, me veio visitar e me convidou, eu me associei também. Eu também hoje não estou arrependido porque fui sócio de lá. Aprendemos muita coisa lá, muita coisa. Era um homem muito, estava de parabéns, sempre de cabeça erguida e trabalhava para frente. O que ele pensava, ele também fazia. Então funcionava lá embaixo. O esporte que nós praticava era o tiro ao alvo. Ali eles tinham uma flobé muito boa. O tiro ao alvo funcionou bem ali na esquina, na entrada do baú. Hoje está funcionando o bolicho. Ali foi fechada uma quadra, assim, um quadradinho, aliás, com ripão, e somente uma entrada para o atirador poder entrar. E ali tinha uma mesinha dentro, onde estava o marcador, que marcava os pontos, e aquele homem que carregava a arma. Aquele homem hoje também já é falecido, chamava-se Herminho Ror. E ele morava lá na Linha Glória.
Ele vinha de lá cada domingo. Não falhava nenhum domingo. Vinha de lá, chovendo, ou dia de sol. Ele sempre estava aqui e sempre armava aquela flobé. E só entrava o atirador e ele que armava e o marcador. Outros não, ninguém entrava. Outros estava tudo em roda e tudo fechado. Então eles atiraram para prêmios. Era o primeiro divertimento que a sociedade passou. Esses tiram ao alvo, eu também já ajudei lá. Eu entrei logo de sócio. Já ajudei a tirar. Eu lembro do primeiro rei, que era o seu Helmut Fata, meu companheiro, amigo, colega, morador lá de Baú, que eu era lá de Baú também, só naquele ano já estava morando aqui. Ingressei aqui em 62. E a sociedade foi fundada também em 62. E depois, sabe como o seu Wilibaldo era um homem para frente. Já estava sempre pensando, às vezes, em maior, para crescer, né? Para frente, o que fazer e tudo. Né? Que eles inventaram e construíram um bolão lá também. Lá no meio do mato. Lá na estrada entra aí no Baú, que está hoje, bem na esquina da área de lazer hoje, ali foi feito um bolão construído, me lembro muito bem como construíram, eu também estava lá. E em domingos também jogava bolão, porque o tiro ao alvo já era muito simples. E esse bolão foi coberto com folha de coqueiro. Me recordo muito, eu jogava bolão lá também, só que eu não arrumava nada, era muito ruim. E a bola me escapava, às vezes, por cima da plancha, e era pac por cima das pedras, às vezes foi até lá embaixo do barulho do rio. Nós tínhamos que ir lá buscar a bola de novo e dar continuidade de novo. Justamente, então se divertia assim, mas todo mundo contente e alegre, todos sempre confiante, sempre na cabeça da nossa sociedade. Então, futuramente, houve doações de terreno. No meio dela, reuniões, as outras já explicaram isso, ou vão explicar ainda, que tem que construir uma nova sociedade. E o Wilibaldo tomou o terreno aqui em cima, e pelo que eu sabia, mas eu não tenho bem na certeza, mas eu acho que tenho sim. Houve dois terrenos doados pelo seu Wilibaldo e uma doação de um terreno do Hugo dela, parecido também. Que o Wilibaldo, os dois terrenos do lado da estrada, logo em cima do barranco ali, e o outro, pela divisa para cima, ela fazia assim um triângulo. Este outro terreno ali em cima, por quê? Era para dar continuidade ao tiro ao alvo. Nós não abandonamos ele, então. Daí começou a funcionar os divertimentos, mais ali em cima já, e depois mais também a construção para a nova sociedade, onde trabalhamos bastante. Me recordo muito daquilo, ajudei também. Ajudei a arrastar aquela história com os meus bois e com o seu Augusto Simons, lá do seu Walter Bussi, Peral para baixo, essa história que teve aqueles postes compridos lá na sociedade. Isso ajudei a arrastar. E assim era o divertimento, era domingos e dia de semana também. Trabalhando, mas se alegrando e falando da sociedade. Dali foi carregado, em cima da carroça, as nossas carroças eram muito levianas, fraca. Emprestemos uma carroça, que era um carroceiro que puxava essa história sempre. Lá do Baú, o seu Inácio Klein emprestou uma carroça de 120 ou 140 arroba, mas uma carroça que tive uma junta depois puxar só para levar a carroça. Tão pesada que era, mas era forte. Nós puxávamos essa história lá na serraria, mandava serrar, depois trazia a serrada de volta aqui. Daí, quando começou a construção, foi construída a sociedade ali veio, então, os 10 dias para cada associado tinha que trabalhar 10 dias, que eu ajudei também. Então, não parava. E também foi construído, naquela época, foi nos meus tempos também, que eu era presidente, foi construído também uma cancha de bocha no lado de cima, bem encostadinho, onde ia o salão. Uma cancha de bocha, mas essa
essa não adiantou muito porque ninguém se interessou muito. Mas também era ruim, acho que tinha muita quebra-bola no meio. A bola sempre pulava em vez de correr. Então não deu certo ali, então foi abandonada. E lá, então, cada mensal nós tínhamos reunião da sociedade ali em cima. Cada mês, sempre o primeiro domingo do mês, nós tínhamos reunião da sociedade. Depois, jogo para prêmio. Primeiramente, então, era tiro ao alvo, como eu já funcionava ali embaixo. Depois, estava lá em cima para prêmio. Mas depois, quando o bolão, uma vez estava pronto, ninguém não queria mais saber de bocha, nem tiro ao alvo, era o bolão. O bolão, então, fazia sucesso. Minha gente, olha, foi bonito demais. Me dá saudade se eu me recordo desses passados. Então, aqueles tempos se falava muito de futebol, como já foi citado, e outros vão falar mais ainda sobre isso. Então, ali então, funcionava então, o bolão. Ali eu tinha, lá embaixo, no tiro ao alvo não ganhei nada, no outro bolão também nada, mas ali em cima fiquei uma vez o rei. Me alegrei tanto, tanto, que toda noite não dormi nada. Mas tudo bem, tudo era bonito e a cabeça todo mundo sempre tinha, falava, se encontrava futebol e futebol. A nossa cruzada já jogava aqui, na pista, tinha a pista ali lá da igreja. Eles treinaram, eles muito bons de bola, os piazeiros eram muito bons de bola. Eles já começaram a jogar em outros times, começaram a jogar em campeonato, principalmente, a maioria jogou lá no Baú, e outros também jogaram aqui na América. E nós estávamos pensando em fundar um time também. Foi, até que um dia, isso foi levado na reunião, pela reunião também foi aprovado. Então nós íamos partir para cima para fundar o futebol. E depois, antes da fundação mesmo, nós tivemos que fazer muitas reuniões e estudar como fazer, e por causa do campo ali, que eu acho que já foi falado, senão outros vão falar. E então, naquelas reuniões se decidia muito, o que se decidia a gente fazia, teve que fazer. Então, nessa época eu era o presidente. Daí eu complemei, chamei uma reunião extraordinária eu tinha que fazer, e mudamos os estatutos. Nossos estatutos foi mudado, o nome também, e também para a fundação do Flamengo, porque pela Assembleia da Sociedade já foi aprovado, então oficialmente nós, numa reunião, então, que foi no primeiro domingo do mês de 89. Agora, em agosto, não, em outubro de 89. O dia não me lembro mais, mas é sempre primeiro domingo do mês nós tínhamos reunião. Cada mês tinha reunião dos sócios. E ali, então, foi fundado o Flamengo. Nós mudamos o estatuto aqui por causa do nome e dos dois nomes. A sociedade, primeiro, era Sociedade Recreativa Cultural Beneficente Santa Teresinha. E ali achamos por bem mudar esse nome. O nome foi colocado, então, Associação Esporte Clube Flamengo, que é hoje ainda o nome assim. Essa mudança houve para não os dois, a comunidade e a sociedade então tiver um nome, Santa Teresinha. Santa Teresinha deixamos para a comunidade e a sociedade do Flamengo. Então começou a fundação do Flamengo, estava fundado e nós daí partimos então para arrumar o time. Olha, gente, o que se entrava lá na sociedade, então em domingos, tu chegava lá, era bolão e falando futebol. O nome não vai ser Flamengo. Daí, para fazer o time, nós tivemos grande dificuldade. Para nós não, mas é que os nossos jogadores estavam jogando fora, como já citei. E aquela vez, eles tinham aquela lei lá no CBD, que o jogador só pode sair do time quando
ele for assinado pela diretoria, se a diretoria liberar. Aí nós temos 3 anos para conseguir isso. Nós tínhamos, no América, acho que 8 jogadores fechados, no Palmeiras até 11. Então, não liberaram. Segundo ano, não liberaram. No terceiro ano, então, numa reunião lá feita com a diretoria dos 3 clubes, essa reunião que eu participei também, então fizemos uma reunião lá no CMD e um contrato feito, assinado lá também, que mais um ano, daí eles eram obrigados a liberar. Deixamos o jogador mais um ano, daí depois houve a liberação. Ah, mas para quê, gente? A liberação foi liberada, já está correndo o Flamengo aí pelo campo, por aí. E começamos a jogar. Jogamos sobre títulos, eu não vou falar, tem mais gente que era um jogador que vou falar também. Eu quero, então, aqui, eu acho que eu quero passar, se faltar uma coisa, pode fazer uma emenda depois. Mas sobre o Flamengo, eu quero deixar aqui também um especial agradecimento ao FEDA e à sua equipe, que estão fazendo esses programas, a diretoria dessa sociedade. Eu não posso deixar fora os ex-flamenguistas, jogadores, que estavam jogando, que trouxeram tantos troféus para nós. Esses que suaram a camisa, esses estão suando hoje ainda. E conclamo também os flamenguistas para esse ano, chegam, se abraçam de novo, fazem como nós fizemos antigamente. Vamos voltar louvar essas horas bonitas, senão vamos se encontrar. Acho que muitos não podem. Temos uma grande equipe morando lá em Blumenau, que certamente pode até... Ele está me escutando agora. Um abraço para eles, que naqueles tempos vieram até jogadores de lá. Tem um Milton que está ali, acho que vai falar também sobre isso. Então eu mando um abraço para a turma lá de Blumenau. Falei os dias com um deles, que é o tal do Mauro, e ele disse que eles não perdem nenhum programa do Flamengo. Eles assistem tudo. Então, minha gente, mais uma vez, o meu abraço flamenguista, e que levem o Flamengo, espalhem isto. Vamos trazer um Flamengo novo de novo, vamos se encontrar e levantar a cabeça. Vamos esquecer tudo, os passados, os troféus estão aí pela lembrança, e vamos procurar sempre melhorar dia a dia. Isso é não só para o Flamengo, é para todos os esportistas de todo o município de Itapiranga. Muito obrigado a todos. Ivo Verlem, sou sócio fundador do Flamengo, sócio da sociedade há 51 anos, né? E batalhamos bastante para chegar onde hoje o Flamengo está, né? Começamos com uma comissão que foi, né, escolhida pela Assembleia, e começamos a lutar para chegar a montar uma equipe. Batalhamos e fundamos o Flamengo juntamente com o regimento interno. Por isso, hoje pode estar olhando aqui da galeria das taças, tem 5 troféus, os primeiros 5 anos, taça de disciplina. Isso foi um orgulho para nós, que sempre estivemos junto com o clube. E os ex-atletas, o Borba, esses, né, que eram os primeiros atletas, demonstraram isso. O Jorge, né, suaram a camisa por amor, né? Hoje é difícil, né? Dificilmente tu acha hoje de novo, dentro de uma comunidade, um grupo guerreiro como era esse. No mais, agradecer por tudo, porque eu fiz parte da comissão julgadora há 7 anos no CMD, sempre escolhido pelos clubes, né? E aí foi decidido, né? A gente aprendeu muito ali e trouxe sempre as boas notícias para os nossos atletas. No mais, era isso, né? O Flamengo está hoje aqui porque a comunidade é forte, né? O Flamengo sempre vai ser forte, e esperar que nesse campeonato agora vai corresponder de novo. Então, eu sou Volmir von Borstel, eu faço parte da Associação Esporte Clube Flamengo desde 2008. Nesse período foram várias conquistas, né? Desde jogador da equipe das aspirantes, a gente ficou várias vezes campeão nas edições aqui em Itapiranga. Depois participando da equipe principal também.
e fazendo parte com o Borba, com o Darcy, o Clausir, o Arley Schneiders, durante alguns campeonatos regionais, né, que o Flamengo também chegou numa semifinal, depois sendo treinador da equipe vice-campeão de 2014, né, e a gente fez parte também, inclusive eu e o Borba fizemos a equipe campeã invicta do Campeonato Municipal de Veteranos, né? A gente conseguiu trazer o título para a comunidade, né? Conseguindo várias vitórias e sem nenhuma derrota. A gente fez parte também de conquistas a nível municipal, né? E assim, é um orgulho para a gente poder fazer parte dessa história, né? Tantas conquistas do Flamengo, que em tão pouco tempo conseguiu chegar de divisão em divisão às conquistas da primeira divisão também do Municipal de Itapiranga. E queremos também falar um pouco da estrutura do Flamengo, que chegou a ceder várias vezes a fase do moleque bom de bola, né? E vários elogios à comunidade, aos organizadores, ao pessoal da diretoria, pela boa organização, né? E agora esperamos que o Flamengo, nesse ano de 2022, consiga um baita time de novo para o nosso campeonato municipal, para honrar a estrutura do Flamengo, né? Temos agora também jogadores que nem o Adalmir, o Fábio, que são aqui do Flamengo, que fazem parte da equipe do estadual do Cometa, né? Que é um grande orgulho para a comunidade também. E agradecer a vocês da imprensa que estão fazendo esse trabalho, né? E deixar um abraço a todos os flamenguistas. Sou o Jorge Mesh, mais conhecido por Borba, atual presidente da Associação Flamengo. E também sou sócio fundador do Flamengo, né? E fui jogador da terceira divisão, campeão invicto, segunda divisão, campeão invicto. Aí fomos para a primeira divisão, aí na metade do caminho eu segui meu rumo por partes de serviço, né? Profissão me chamou para sair do estado. Voltei depois de 17 anos, aí voltei de novo como jogador, fiz parte da aspirante. Ficamos vice-campeão na aspirante, perdemos nos pênaltis, nessa trave, eu inclusive errei o pênalti aqui, para o Maringá de Santa Isabel. Mas faz parte do futebol, tem que saber perder e ganhar. Também fiz parte do veterano, né, que o Volmir já citou, onde a gente montou uma baita equipe. Nós não éramos os favoritos, mas sempre jogamos com os pezinhos no chão e conseguimos derrubar os gigantes de Itapiranga. E ficamos campeão. Tem taças aí que é de fundamento mesmo, né? O Flamengo cresceu muito rápido, né? Não é um clube muito velho, mas cresceu muito rápido. Então nós temos conquistas muito boas, interessantes, né? Eu vou usar uma palavra que o pai sempre usa, seu Otávio, né? Quem não conhece, ele deve ter esquecido. O Flamengo é campeão de tudo. Então nós fomos campeão da terceira, segunda, da primeira divisão eu não fiz parte, mas depois o pessoal vai falar, ex-atleta, como tem treinador aqui também, né? Então a história do Flamengo é linda, é sempre gratificante a gente falar do Flamengo. E as raízes estão aqui dentro, a gente começou desde logo de início, nós fazia parte de outros clubes, então a juventude aqui era enorme, o grupo de jovens era muito grande aqui, então nós saía sempre para fora da nossa comunidade. E por que não fazer e deixar o movimento aqui e nós se reunir e jogar aqui? E foi o que aconteceu. Então hoje nós temos essa estrutura aqui, graças às pessoas fundadoras, né? As pessoas que já colocaram seu depoimento, eu acho muito lindo isso, é legal. Até vou deixar por parte de presidente hoje, eu quero deixar uma coisa assim para o pessoal que vai nos ouvir, que está nos ouvindo agora nesse momento, que não tem como a gente convidar todas as pessoas. A história do Flamengo foi criada por muita gente. Não é essa meia dúzia de pessoas que estão dando a declaração agora, né? Então não tem como chamar todos. Então foi escolhido umas pessoas assim que hoje estão fazendo ainda parte e estão liderando
Mas se você pegar, analisar bem certinho, aqui nos colocaria fácil 100, 200, 300 pessoas. Então a história que foi construída dentro do Flamengo, cada um construiu a história dele e essa está aí pregada, ninguém tira. Meu nome é Milton Simon, sou um dos ex-atletas do Esporte Clube Flamengo. O Esporte Clube Flamengo, em sua história recente de conquistas, tem fatos marcantes e importantes a ser relatados também neste documentário. Inicialmente, dizer de que em 89 foi a primeira grande conquista do Esporte Clube Flamengo como campeão da terceira divisão do município de Itapiranga. Na época ainda, a grande Itapiranga, São João do Oeste e Tunápolis. Já no ano seguinte, em 1990, o Esporte Clube Flamengo ficou campeão da segunda divisão. E no ingressar na primeira divisão, em 91, o Flamengo ficou então na terceira colocação. Já em 1995, o Esporte Clube Flamengo teve a grande honra e alegria de ser campeão municipal da primeira divisão aqui de Itapiranga. O que se destaca também nessa trajetória do Esporte Clube Flamengo é a sua equipe de jogadores. No nosso tempo, e como ex-atleta também, nós fazíamos não apenas o futebol no domingo à tarde, quando era o jogo. Nós éramos também pessoas que se envolviam na comunidade, desde o corte da grama do campo de futebol, envolvíamos também no atendimento, na Copa, nos domingos. Então, o jogador de futebol do nosso tempo, ele era muito mais do que um jogador de futebol. Ele era um torcedor fanático, inclusive, do seu clube. E aqui não é muito diferente. Destacar também que nós tivemos a felicidade de sermos campeão municipal também de veteranos, aqui pelo Esporte Clube Flamengo já em 2014. Isso também são fatos relevantes e importantes da nossa trajetória. Uma trajetória importante também de que lá no passado eu estudava também em Blumenau inicialmente e vinha para cá para jogar junto com meu irmão Valdir, com o Pedro também, que trazíamos de lá para jogar aqui, mas éramos torcedores do Flamengo. Então, fatos importantes de pessoas que construíram essa bonita história, dos que estão hoje aqui conosco, outros que não estão aqui, e pessoas que fizeram deste clube com data de fundação muito recente, mas de grandes conquistas. Sou Jorge Luiz Simon, faço parte da atual diretoria e é um prazer a gente poder participar e ter história nesse clube maravilhoso que é o Flamengo, desde a sua fundação. Então, eu fui jogador desde das maiores conquistas, nós conseguimos na terceira divisão, em 89, conseguimos o título, no ano seguinte, na segunda, novamente campeão. Em 91, quando nós subimos para a primeira divisão, nós conseguimos um terceiro lugar, que era muito importante, né? Competimos com equipes fortes, que nem o Cometa, e nosso primeiro ano de primeira divisão foi, acho que merecidamente, um resultado bastante significativo. E contar de várias conquistas, né? O time que em formação no começo, a dificuldade que a gente teve, e mesmo assim, né, eu acho que tudo foi conquistado através do grupo, de uma união que teve desde o começo, e hoje os frutos, na verdade, tudo que tem hoje se deve a vários fatores, não é só simplesmente no ano da fundação, ou desde o time que foi fundado. De tantas pessoas que nem o Borba colocou antes, elas não podem estar aqui para dar mais o seu depoimento, mas tenho certeza que todo mundo, sem a ajuda de tantas pessoas ali, que se não fosse a dedicação deles, nós não tínhamos conseguido, né, um time, uma associação forte que nem a gente tem hoje, que é falada e realmente é um orgulho para todos os moradores, de todos que fazem parte dessa diretoria. E assim dizer que desde no começo, quando das dificuldades que a gente teve, que eu coloquei, e hoje, ainda hoje, né, o Flamengo é respeitado no município, na região, através do seu trabalho, né, em equipe, que sempre foi feito e até hoje isso prevalece muito. Então,
é um orgulho que a gente faz parte dessa história. Meu nome é Lauro Mesh. Futebol, eu acho que a maioria já falou. Eu quero falar um pouco Faz uns 30 anos que eu vim morar para Laranjeira. E desse primeiro ano, dá para dizer que eu sempre fiz parte da diretoria. Isso era vice, conselho fiscal, presidente 5 anos. Agora já estou direto 17 anos, sem deixar tesoureiro. E fiz parte da campeão municipal da primeira divisão, era eu e o Paulinho era treinador. Ganhamos o título lá em Santo Antônio, muito disputado, sofrido, mas deu para nós, né? Único título da primeira divisão. E a minha parte hoje é mais trabalhar ali na Copa, né? 48 e essas coisas. Sabe, a parte do tesoureiro, né? Eu também, do início, não estava morando aqui, era lá de Baú, né? Depois fui morar quase 5 anos em São Rogério. E daí vim morar para cá. E faz 30 anos já. Sempre estou envolvido numa coisa aqui. Nos anos de 1980, aqui na comunidade até foi privilegiada em ter uma quadra de cimento com iluminada, e ali era o encontro da juventude. Nossa comunidade é pequena, mas sempre tinha bastante jovens, né, e maioria querendo jogar futebol, e era um divertimento nosso. E aí eu posso relatar aí que, fazendo os times, nós formamos um time só da comunidade. E 3 integrantes, o Mário Mesh, o Valdir Simon e eu, a gente sempre jogava junto. Aí completava o time com mais, tem o finado Viliceno, Roque, Valdir, Braz, José, até o Mário, Borba. E a gente jogava bastante futebol de salão. E era comum no interior, a cada sábado, a gente se encontrar, tinha os torneios de futebol de salão, e nosso time geralmente participava. Até quando nós chegávamos lá, ele já tá vindo os piados laranjeira, e a gente realmente, nós tínhamos um time, um conjunto, nós jogávamos durante a semana, que ajudava muito, e a gente não tinha fardamento. Cada um usava uma camiseta normal, né? E até uma certa ocasião, o pai e a mãe falaram para mim, olha, eles vão patrocinar um jogo de camisa. Aí um dia fui para a cidade, fui na loja do Engser, que é do lado da loja do Mercado Tobi. Eles tinham um comércio de roupa. E ali tinham vários tipos de camisa. Fui para escolher umas camisas para a gente então usar e jogar esses torneios. Aí chegando lá, de vários times que precisava 4 camisetas de tamanho adulto, para nós ter pelo menos o time de 4 que jogava dentro. O goleiro usava qualquer, não tinha camisa de goleiro. E aí foi que naquele dia tinha as camisetas do Flamengo, que não sei por que razão que foi pego, acredito que eram que tinha mais estoque, que deu as 4 para fazer o time. E naquele mesmo dia já comprei os números para botar na camisa, o número 2, 3, 4 e 5. E já a mulher do Herto, a Anitta Fier, era costureira, eu levei lá, ela costurou as camisas, os números nas camisetas. E nós começamos a usar, né, esse fardamento. E quando a gente ia jogar os torneios, o nome do nosso time era Flamengo. E foi vários anos depois, né? Aí quando surgiu que fundaram para fazer um time de futebol de campo na comunidade, chegou-se uma decisão, né, por uma reunião, e foi decidido de continuar com o Flamengo, o nome do time Flamengo, em virtude de que nosso time de futebol de salão era time de Flamengo. E assim seguiu até hoje esse nome, né? Não, antigamente tinha outros nomes, Botafogo e o Tamandaré,
E não tem nenhuma relação de, vamos dizer que fosse uma rivalidade Botafogo do Rio contra o Flamengo. Simplesmente foi uma circunstância que deu lá, acredito que seja porque devia ter tido essas camisas, um estoquezinho deles a mais, e que na época o Flamengo era um time, era campeão do mundo, o Zico, todo mundo conhecia, mas nem por isso também não tinha nada a ver com esse time do Flamengo. Foi simplesmente por acaso que surgiu esse nome de Flamengo. Dizer que esse aqui foi o primeiro troféu que o Flamengo conseguiu, que é o título da terceira divisão, título que marcou época, marcou o caminho de tantos. E aí tem a sala dos troféus da primeira divisão, da segunda, e de vários troféus que dá para ver que estão ali e foram conquistados pelo Flamengo, mas a arrancada, então, foi da terceira divisão, que é o troféu, acho que um dos mais importantes que a gente conseguiu conquistar. E eu me orgulho de fazer parte não dos últimos, mas do começo, de praticamente de todos eles. Também vou destacar esse troféu aqui, né, da terceira divisão, além dos outros que são importantes, mas esse aqui sempre é o pé inicial do Flamengo, a terceira divisão, né? E do outro lado, além de a gente fazer a trajetória de todos os troféus, o último que eu ajudei a participar, juntamente com o Volmir, que também se encontra presente, é esse troféu, primeiro Campeonato Municipal de Veterano de Itapiranga, onde que já foi citado antes nas entrevistas que o Flamengo se conquistou campeão invicto. Então é um orgulho a gente ter, depois de alguns 40 anos de futebol, ainda conseguindo taças, né? É muito importante isso. E além disso, agora para a sociedade, Flamengo, a maior conquista é isso daqui, ó, onde que o Mário Bus, que era o presidente na época, que nós conseguimos os documentos a escritura da nossa sede. Então, o Mário que vai dar mais explicações sobre isso daqui, mas para a sociedade, sem dúvida nenhuma, essa aqui é a maior conquista que houve até hoje. Uma das nossas maiores conquistas, conforme o presidente, o Jorge, o Borba falou, né, que foi a escritura. E essa aí começou quando? 2016, então o prefeito Milton veio até comigo e disse, vocês podem requerer a antiga escola com o terreno dessa comunidade Linha Laranjeira. É isso que encaminhamos. E já como a comunidade tinha a intenção de receber a escola de volta, a Mitra, por exemplo, né? Aí a gente encaminhou, e assim como nós tivemos a escritura, já encaminhamos a permuta para trocar pela área do campo. E isso que aconteceu. Aqui está o relato, seu Lauro, tesoureiro, o padre Luiz, em saudosa memória, que era o presidente da sociedade, o Mário, a Ivete, do cartório lá em São João, e seu prefeito Jorge. Então, isso ali aconteceu no último dia útil de 2020, recebemos a escritura no cartório em São João do Oeste. Então, sob o número da matrícula 1769. E essa escritura, então, final, só teve o registro realizado em 11 de março de 2020. Então, a partir dali, nós temos a escritura em mãos e um trabalho que não era fácil, porque hoje em dia a questão da burocracia é muito grande. O que nós tínhamos de correria para cá e para lá para conseguir isso aí, né? Mas dizer assim, valeu a pena, a gente pegou o esforço com a dedicação e com firmeza dizer, vamos caminhar até o fim, até que temos em mãos. E dizer ainda que em muitos desses nossos clubes do interior, hoje muitos campos estão em cima da área da Mitra. Nós começamos a trabalhar, conseguimos realizar a permuta de 3.000 metros quadrados e a escola antiga, trocar por 11.900 e poucos metros quadrados, que hoje somos dono, que é a Associação Flamengo aqui de Laranjeira, né? Era um passo importante, era difícil trabalhar, mas conseguimos, né? Porque houve alguns empecilhos pelo caminho, porque nas questões eles colocaram de ceder espaço gratuito num período de 10 anos, né? E isso
o judiciário não aceitou. Por fim, devia mudar a lei do município, expandir aquela lei para nós conseguir. Então, na realidade, na Câmara de Vereadores foi aprovado 3 vezes até que passou para nós conseguir a escritura. Mas nós não baixamos a cabeça, fomos em frente e conseguimos. Valeu o esforço, valeu a vitória. Hoje a nossa comunidade está com a escritura. Dizer, essa sede é o campo de futebol e temos uma das mais belas praças esportivas do município de Itapiranga. E mais recentemente, nós encaminhamos, o município propôs uma verba para ajudar as associações, que foi de 2022, de receber R$20 mil do município para as adequações da churrasqueira. Aí esse trabalho foi feito, ali também, vereadores e secretários com o seu prefeito, vereador aqui da comunidade, presidente Borba. Então, nós conseguimos isso ali realizar também. São momentos históricos que a associação tem hoje, dizer, e vamos continuar adequando, melhorando cada vez mais a vida da nossa associação, bem como a vida dos nossos jogadores atuais e dos futuros jogadores atletas do Flamengo e de toda a comunidade. Como nós fizemos em todos os clubes no Fußball em Porto Novo, a Lasberg proporciona um brinde, um kit para a equipe. Então eu vou fazer a entrega aqui para o Borba, que é o presidente atual do Flamengo, vou fazer a entrega do brinde. Obrigado. Valeu, Borba. Obrigado. Deixo aqui o convite a todos para que na próxima sexta-feira nos prestigiem nos canais da SA-TV em mais um episódio de Fußball em Porto Novo. A Roller Sports, uma das nossas patrocinadoras, a cada terno de camisa que uma equipe fizer em sua empresa, receberá de brinde uma camisa oficial para que possa sortear, possa doar para alguém. A Tipo Sports, a cada 8 episódios, irá sortear uma bola oficial de futebol. E a empresa Lasberg, o nosso Shop Lasberg com história, irá em cada clube que nós formos gravar o programa, irá dar um kit para o clube, para que eles usem da maneira que melhor servir a eles.